boa noite. Eu sou a Adriana, para quem não me conhece, para quem conheceu só pelo Insta da Cristaluz. Então, a gente tem a parte das terapias, eu faço as terapias, terapia principalmente com cristal, mas faço com reiki, com cromoterapia, reflexologia também. Faço a leitura de cristais, dou os cursos e tem a loja, tem o Insta. E para quem ainda não conhece, se quiser entrar, tem um grupo do WhatsApp também que a gente conversa também por lá. Um grupo silencioso, mas que eu coloco conteúdo, coloco as coisas da loja que chegaram em primeira mão. Então, se quiser conhecer, depois vocês me mandam mensagem, tá? E aí eu vou pedir para todo mundo assim, eu vou fazer a explicação inicial, eu deixo para abrir as perguntas no final, para a gente não sair muito do tema. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida muito grande que não está dando para entender no meio do caminho, levanta a mão aqui embaixo e daí a gente fala, tá bom? Comecei dizendo por que a gente vai falar sobre a casa. Muita gente, principalmente na terapia, chegou reclamando de algumas questões que têm a ver com a casa. Por exemplo, não estou conseguindo dormir direito, estou tendo muita insônia, estou sentindo muito esgotamento, estou sem vitalidade, tá tendo muita briga em casa, o ambiente em casa tá difícil, estou tendo briga com meu marido. Então, às vezes com os filhos, alguma coisa assim. E então, isso eu virei e falei, bom, tudo isso tem muito a ver com a energia da nossa casa. E como é que a gente pode pensar sobre isso, né? Primeiro, assim, vamos começar a pensar o que quer dizer essa energia que a gente fala, né? Essa atmosfera da nossa casa, essa energia. Então, primeira coisa que eu queria falar, assim, vamos pensar como que começou o nosso universo, né? Os cientistas acham que começou com uma explosão de matéria, que no começo era basicamente poeira e gás que explodiu. E os primeiros átomos que apareceram, assim, a base é o hidrogênio, que é simplesmente um núcleo com um elétron na volta, uma partícula de energia. Essa partícula foi se combinando com outras ao longo do tempo, foram se formando elementos cada vez maiores, cada vez mais densos. E aí a gente começou a ter níveis diferentes de energia, elementos às vezes mais leves, eram mais rápidos, elementos que tinham muito mais matéria no núcleo e muito mais elétrons na volta, eram um pouco mais densos. Isso ao longo de bilhões de anos foi formando planetas, foi formando as galáxias, foi formando a matéria do nosso planeta, inclusive o nosso corpo. Então, bom, ao longo de bilhões de anos, o universo do jeito que a gente conhece hoje em dia é formado de átomos, a partícula principal, a primeira, a básica, e esse átomo é energia. E essa energia foi se combinando de várias formas e formou tudo que a gente conhece hoje em dia. Então, se tudo é energia, por que a gente fala energia positiva e energia negativa? Né? O que quer dizer esse conceito para nós? Então, é isso que eu quero falar um pouco assim para vocês. Vamos pensar assim. Cada um de nós tem um certo jeito de ser, o que pensa, o que sente, como que se expressa, como que se manifesta. Então, às vezes a gente vira e fala, tal pessoa tem uma energia negativa. O que quer dizer isso? Né? Se eu tenho no meu corpo partículas que são muito parecidas com as partículas de cada um de vocês, no nível energético, no nível biológico, por que eu vou falar que tal pessoa tem uma energia negativa, tal pessoa tem uma energia positiva? O que quer dizer isso? Então não é tanto a questão da energia, mas sim a questão da nossa vibração. Vocês já devem ter ouvido essa palavra, vibração. Bom, o que quer dizer isso, né? Então, se não é energia, é vibração, o que quer dizer vibração? Eu vou dar para vocês um exemplo da água. Vamos pensar que uma água
todo mundo conhece a fórmula química da água, que é H2O. Isso quer dizer 2 átomos de hidrogênio combinados com um átomo de oxigênio. Só que a água ela tem estados diferentes. A gente tem a água no estado líquido, que a gente toma, a gente tem a água no estado sólido, que é um gelo, e no estado gasoso, que é o vapor d'água que vira chuva. Bom, então qual é a diferença disso? Se a gente for olhar a molécula da água, no estado líquido ela está meio fluida, no estado sólido as moléculas têm pouco movimento, e no estado gasoso elas têm muito movimento. Então, a gente pode pensar a nossa vibração mais ou menos com a mesma analogia da água. Quanto menos movimento tiver essa energia ao nosso redor, ou a nossa, ou do ambiente, mais pesado é, mais denso é. Quanto mais movimento, mais sutil, mais etéreo. Por isso que às vezes a gente se sente muito bem em algum lugar, porque essa energia é muito sutil, essa energia é muito leve, ela é muito fluida. E a gente se sente mal em outros lugares, porque essa energia está mais densa, mais pesada, com pouco movimento. Por isso que a gente fala energia estagnada. Toda vez que a gente fala que a energia está estagnada, a gente precisa movimentar a energia de novo, é uma energia parada. Uma energia parada, ela é mais pesada, ela é mais densa. E é isso, na verdade, que afeta a gente. Não tanto a carga, a gente não vai nem entrar aqui na parte da física e da química, de ficar vendo se a energia está com carga positiva ou negativa no elétron. Não é isso. A questão é, quando a gente tem a nossa determinada vibração. Quando a gente entra num lugar que a energia está muito mais pesada, muito mais densa do que nós, tem um choque, a gente se sente mal. E quando a gente está perto de um lugar com energia muito mais sutil, a gente se sente bem, porque isso vai elevando a nossa vibração também. Então a gente pode pensar que um movimento é uma coisa que faz bem para a gente, e que a falta de movimento vai dando essa sensação de estagnação, de falta de vitalidade. Às vezes a pessoa tem até dor de cabeça ou coisa parecida. Tudo bem até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode levantar a mão. Então aí a gente chega na parte da nossa casa. A nossa casa é o ambiente principal, onde a gente vai, de noite, na hora que a gente vai dormir, a gente vai repor as nossas energias. O nosso corpo precisa do sono para se regenerar, para combater envelhecimento, para trazer a disposição para a gente enfrentar o novo dia. Então, quando a gente não consegue dormir, ou porque, dorme mal, acorda muito, tem muito pesadelo, ou então porque tem insônia mesmo e não consegue dormir, a gente vai ter reflexo no nosso corpo físico. A gente pode até ficar doente por causa disso, porque a gente precisa desse sono reparador. E aí, quando a gente está num ambiente familiar, por exemplo, que tem muita briga, que tem muita discussão, discórdia, isso vai minando a nossa energia também. A gente vai ficando cada vez mais cansado, cada vez mais desanimado, os nossos pensamentos vão ficando cada vez mais cíclicos, a gente só pensa nisso, e isso vai, aos poucos, abaixando a nossa energia. A gente vai ficando mais denso. Os nossos pensamentos, as nossas preocupações, elas vão ser quase como se tivesse uma pedra na nossa cabeça, fazendo a gente ficar cada vez pior. Por isso que é importante a gente fazer algumas coisas que a gente possa garantir que esse lugar que é o nosso refúgio, ele seja acolhedor, ele seja um lugar onde a gente vai conseguir se regenerar, onde a gente vai conseguir deixar os problemas da porta para fora, e a gente vai ter um ambiente familiar agradável, acolhedor, amoroso, onde a gente vai conseguir ter uma noite de sono tranquila, para que no dia seguinte a gente esteja renovado, para a gente poder sair de novo
e fazer as coisas do cotidiano da matéria que a gente precisa fazer. Então, o que a gente pode pensar nisso, né? Como que a gente pode fazer assim? A nossa casa, vamos começar primeiro nas coisas mais básicas. Não é que a gente precisa ser maníaca por limpeza e nem maníaca por organização. Mas o contrário faz mal pra gente. Uma casa que não tá limpa, uma casa que tem bastante sujeira, que tem bastante bagunça, que tem bastante objeto acumulado, objeto que a gente não usa mais, e que a gente não desapega, a gente está fazendo com que esse ambiente fique com uma energia cada vez mais pesada. Às vezes é muito difícil circulação de energia, de ar, de assim até de perfume, coisa e tal, numa casa que está muito cheia. E não só cheia de coisas, mas cheia de coisas mal arrumadas. Uma coisa que dificulta muito o sono da gente é, por exemplo, debaixo da cama tem muitos objetos. Debaixo da cama, se você tem uma cama box, tudo bem, aquele box é baú embaixo e você usa aquilo como se fosse um armário, entre aspas, mas está tudo organizado, tudo bem. Agora, se debaixo da sua cama virou um depósito de coisas que você vai jogando e não consegue nem limpar direito, ou se mesmo aquele box está tudo cheio de coisas jogadas de qualquer jeito, essa energia vai fazer mal para a gente, porque é uma energia que está ficando densa, que não está circulando, e na hora que a gente vai dormir, o nosso corpo em cima dessa energia vai ser contaminado por ela, de certa forma. Estou explicando de uma forma meio simples, mas é para a gente poder entender. Os cantos da nossa casa, os cantos onde faz a parede, a mesma coisa. Muita coisa entulhada nos cantos dificulta a circulação da energia. Então, isso são umas coisinhas muito simples, mas que elas vão afetando ao longo do tempo e que a gente pode pensar sobre isso, tá bom? Bom, não é só limpar e tirar pó. A gente tem que fazer também um pouco do que eu chamo de limpeza energética. Do mesmo jeito que a gente vai fazer uma limpeza física, vai passar um pano no chão, vai tirar um pó, a gente tem que fazer uma limpeza energética. E por quê? Já falei um pouco dessa energia, mas assim, toda vez que a gente vai para a rua, que a gente sai de casa, quando a gente volta trazendo um pouco de sujeira. Se a gente pensar na parte física, muitas vezes a gente volta, o que a gente quer fazer? Quer ir tomar banho, não é isso? Quer tirar aquela roupa da rua, quer tomar banho, quer botar uma roupa limpa. Muita gente tem o hábito muito saudável de não andar de sapato dentro de casa. É uma coisa que, se vocês conseguirem adquirir esse hábito, é uma coisa legal, você deixar o sapato logo na entrada. Depois que a gente viveu as questões de Covid, a gente aprendeu a importância disso, né? Tenha um chinelo, um sapato, uma meia dessas antiderrapante que você usa dentro de casa. E na hora que você vai sair, você sai com os calçados. Mas quando você volta, aquele calçado tem que ficar logo na entrada, porque você anda pela rua, tem muita sujeira na rua, isso é óbvio. E aí você pisa na poeira da rua e nas coisas ruins que tem na calçada, e você volta e fica andando dentro da sua casa com a mesma sujeira que você trouxe da rua. Isso é a parte física, mas energeticamente falando, é muito parecido. Às vezes a gente trabalha num lugar onde o ambiente do trabalho é muito pesado, e aí quando a gente chega em casa, a gente está trazendo essa energia do mesmo jeito. E essa energia, tipo, a gente entra em casa de qualquer jeito, essa energia entra junto e está junto com a gente. E a gente vai contaminando esse lugar que tem que ser o nosso refúgio. Que tem que ser assim que você entra em casa, você tem que falar, nossa, que bom. Cheguei na minha casa e senti aquele lugar aconchegante. Então, como a gente faz, como que a gente pode fazer para ter um filtro, né? Para que na hora que a gente entre, essa energia toda seja barrada e não entre junto. Tem algumas formas de fazer isso. Uma das formas, tem gente que deixa plantas
plantas de proteção logo na entrada de casa. Tem gente que usa bastante radiestesia, tem gráficos de radiestesia na porta de casa. Eu trabalho com cristais, então na porta da minha casa eu tenho vários cristais que servem para isso. Aí você pode me falar, bom, mas eu não conheço quase nada de cristal. Que cristal que eu posso pôr? Tem um que é o primeiro cristal, que é básico, que todo mundo conhece, que é esse aqui, que chama turmalina negra. Parece um pedacinho de carvão. Muita gente pergunta para mim se eu não estou vendendo carvão, fingindo que é cristal. Obviamente, ele é muito mais pesado, muito mais duro e não risca a mão igual um carvão. Só que tem essas estrias, assim. Tem vários tipos. Alguns são bem mais duros. Outros, tipo esse aqui que é maior, ele tem essa pedra meio brilhante, meio rosa, é uma outra pedra chamada mica. Quando a turmalina dá assim na mica, naturalmente a formação dela é um pouco mais frágil, então às vezes já saem uns pedacinhos. Mas um cristal desses na porta de casa vai ajudar a ser como se fosse um filtro, vai barrar um pouco, vai repelir um pouco essas energias. Então, na dúvida, se você puder ter um pedaço, assim, pelo menos um pedacinho assim, se puder ser maior por causa do ambiente, melhor, mas se você não tiver, pelo menos um pedaço, deixa na porta de casa, na entrada. Às vezes dá para colocar do lado de fora, dependendo de onde você mora, você pode colocar do lado de fora da sua porta. Se não puder, pode ser do lado de dentro, o mais perto da porta possível. E deixa ele lá, não vai deixar jogado no chão. Se não tiver uma mesinha e for deixar no chão, pega um pires de porcelana ou de vidro ou de madeira, alguma base de madeira. Deixa ele lá com essa intenção de servir de guardião da sua porta. Gente, nunca deve deixar cristal em base de plástico ou de metal, porque são energias que não combinam com a energia do cristal. Plástico tem uma energia muito ruim, muito química, e metal tem uma energia própria, mas é uma energia muito mais desconexa e acaba afetando o cristal. Então, bom, no mínimo um cristal de turmalina. Se você conhece mais cristais, eu vou dar algumas dicas de alguns outros que você pode colocar. Essa aqui chama cianita preta, todo mundo chama carinhosamente de vassoura de bruxa. Ela tem pedacinhos menores também, pequenininhos. Você pode, se você tiver a turmalina e tiver a cianita, você deixa os dois. Se não der para deixar os dois, deixa pelo menos um deles. As duas são pedras de proteção muito fortes. E a gente tem algumas outras pedras auxiliares, que elas funcionam muito bem combinadas. Cristal fumê. Ela é uma ponta de quartzo, só que é um quartzo fumê. É um cristal de proteção muito bom também, mas não acho que sozinho ele segure a onda. Então, sempre pelo menos junto com uma turmalina. Aqui também é uma ponta de quartzo, só que na formação dele entrou enxofre, por isso que ele é amarelo. Um cristal com enxofre é muito bom para cortar todos os tipos de cordão energético, de energia que vai fazer mal para a gente. Então, ter um cristal com enxofre junto com uma turmalina ou junto com uma cianita preta. E se você falar, bom, mas eu tenho todos eles, eu posso pôr todos eles? Pode. Eu tenho um prato de madeira cheio de pedras pretas, cheio de várias outras combinações e fica tudo na entrada com esse propósito de barrar essas energias. Bom, e aí às vezes a gente recebe visitas dentro de casa, né? E essas visitas também nem sempre vêm com a melhor das energias. Às vezes pode ser uma pessoa que é muito invejosa, e as pessoas que são invejosas, gente, isso é uma coisa delas. Às vezes elas têm mais do que a gente.
Às vezes elas têm mais dinheiro, às vezes elas são mais bonitas, às vezes elas têm um amor e a gente não tem, ou elas têm um marido mais legal do que o nosso. Mas a pessoa tem alguma coisa dentro dela que não está satisfeita. Então, quando essa pessoa tem esse tipo de inveja, não adianta, porque não é em comparação a nós, é uma coisa com ela mesma, mas isso pode fazer mal para nós, porque ela vai entrar na nossa casa e vai ficar reparando. E aí, o que a gente faz com esse tipo de pessoa? A gente também tem que ter uma proteção energética dessa da entrada, mas quando ela for embora da nossa casa, a gente tem que limpar esse ambiente de novo. Como que a gente limpa isso? Uma das coisas, igual o Lucas falou no começo da aula, fazer um tipo de defumação. O que é defumação? Você jogar fumaça, né? Porque a fumaça, principalmente de ervas naturais, ela limpa muito todas essas energias mais pesadas do ambiente. Você pode comprar defumadores nessas casas religiosas. Hoje em dia se faz muito esses rolos de erva, de defumador de erva natural, que é muito bom. Em último caso, esses incensos fininhos, mas esses incensos fininhos assim que custam muito barato, eles não são muito bons. Eles têm um cheiro forte, às vezes faz mal para a pessoa, eles não são muito bons. Mas se você puder comprar e mesmo que seja a erva seca e você colocar fogo nela e passar pela casa, deixar aquela fumaça, vai limpar esse ambiente. Outra coisa que eleva muito a energia do ambiente é fazer oração, escutar música, cantar, trazer alegria. Isso eleva a nossa vibração também. Quando a gente, às vezes, tipo, a gente fala dos outros, que os outros vieram e trouxeram, mas às vezes a gente está assim, com excesso de preocupação, problema financeiro, com briga que aconteceu em casa. Palo Santo, sim, com certeza. A gente está mal por causa disso e a gente precisa elevar a nossa vibração. E como que a gente eleva a nossa própria vibração? Uma das coisas é trazer mais alegria, dançar, cantar, simples assim, gente, é simples, é dançar e cantar dentro da sua casa. Aí você tá achando que não tá funcionando tanto? Todo mundo conhece selenita branca. Selenita branca é um cristal mega purificador, traz muita luz. E essa aqui falei da cianita preta, essa é uma cianita azul. Todo mundo, isso, Lu. Todo mundo chama de espada de Miguel. Você pode segurar as duas juntas assim, na mão, e fazer assim, passar ao seu redor, porque aqui a gente tem o nosso campo áurico. Passar no seu campo áurico para limpar, com as duas juntas. Se você tiver só uma delas, tudo bem, você faz só com uma delas. Se você tiver as duas, faça com as duas. Passa ao redor do seu campo áurico essa luz branca pura, essa luz azul, com essa conexão com a esfera angélica. Você passa para limpar o seu campo áurico, para tirar um pouco de excesso de pensamento, para limpar o seu emocional, se você estiver se sentindo mais triste, melancólica, para você tirar um pouco dessa situação de você, para você poder ficar mais alegre, mais feliz. E trabalhar a alegria. Trabalhar a alegria é uma das coisas que mais ajuda a gente a elevar toda a nossa vibração e toda a nossa percepção das coisas. Principalmente quem está se sentindo no momento com mais ansiedade, com às vezes até uma questão um pouco mais depressiva, quem está se sentindo muito melancólico, com a emoção muito pesada, ou com pensamentos cíclicos, não consegue parar de pensar sempre na mesma coisa. Isso ajuda a gente a desanuviar um pouco. A gente já ouviu muito falar dessa palavra, desanuviar. O que é isso? É tirar essas sujeiras do nosso redor, para que a nossa alma possa brilhar de novo. A gente nasceu para brilhar, para ser feliz. A gente não nasceu para ficar sofrendo com as coisas. Se a gente encara tudo que nos acontece como uma lição, um aprendizado,
que cada desafio que aparece, em vez de a gente usar a palavra problema, a gente falar desafio, cada desafio que acontece na nossa vida, é porque a gente está preparado para isso, é para a gente conseguir superar e evoluir. É difícil às vezes, difícil também não é uma palavra tão boa para a gente falar. A gente pode virar e falar, é um pouco mais trabalhoso, às vezes, a gente ter que lidar com essas coisas, mas ao mesmo tempo, cada vez que a gente supera, a gente sente uma sensação de bem-estar com a gente mesma, de realização, e a gente sabe que a gente passou por uma etapa. Então, a gente encarar as coisas na nossa vida de outra forma ajuda a gente também a manter a nossa vibração pessoal cada vez mais elevada. Então, evitar reclamação, lamúria, lamento, entender que tudo isso faz parte de um aprendizado para a gente. Bom, você mora com outras pessoas e daí às vezes tem brigas. Você pode fazer a mesma coisa que eu falei de quando tem visita. Depois que tiver uma briga, limpa o ambiente, coloca uma música, joga uma fumaça. Você pode fazer spray de ervas com álcool, ou você pode fazer até elixir de cristal de proteção. Como que você faz isso? Pega uma garrafa com água, ou pode ser até um balde, no caso, né, um recipiente, coloca os cristais de proteção lá dentro, deixa umas 2 horas eles interagindo com a água, passando a vibração deles para a água. Você pega essa água e você pode depois espargir, você pode usar como um spray e passar pela casa, passar no lugar onde as pessoas sentaram, se foi visita. Se você está com problema para dormir, você pode até passar esse spray, jogar esse spray na sua cama, no seu travesseiro. Água e cristal, simples assim. Ou então ervas, fazer um banho, quando a gente fala fazer um banho de ervas, para quem gosta de tomar banho de ervas, ajuda também muito a nossa limpeza pessoal. E você pode usar esse banho de ervas para limpar a sua casa, limpeza física, passar rodo no chão com esse banho de ervas, tirar o pó dos móveis com essa água de ervas, jogar na sua cama um pouquinho, no travesseiro, nas cobertas. Isso ajuda a mudar a energia, tirar a energia estagnada. Tá com dificuldade para dormir? Vira o colchão ou de lado, ou pelo menos assim, de um lado para o outro, vira o colchão, muda o lençol de cama, muda as cobertas, faz essa energia virar de novo. Isso vai ajudar a gente na hora de dormir. E para o ambiente, uma outra coisa que é maravilhosa, drusa de cristal branco, de quartzo branco. A drusa, ela é uma formação com vários pequenos cristais, cada um para um lado. Então ela dinamiza essa energia, ela circula, ilumina, limpa o ambiente. Então ter uma drusa dessas na sala, até no quarto, para ajudar a mexer nessa energia, iluminar, trazer luz, trazer boas coisas. Drusa de quartzo branco é maravilhosa. E, cadê? Drusinhas de ametista. Ametista, esse quartzo lilás meio roxo. Drusinhas de ametista no lugar onde a família se reúne. Se todo mundo se reúne na cozinha, basicamente, para comer, se reúne na sala para assistir uma série, deixa uma drusa junto, porque a ametista é uma pedra de evolução. E a ametista, ela traz essa harmonia entre as pessoas. Banheiro da gente. Banheiro é um lugar onde a gente vai tomar banho, é um lugar onde a gente faz as nossas necessidades, é um lugar de energia mais densa. Deixar uma drusa de ametista no banheiro para transmutar essa energia ajuda muito. Selenita laranja. Na esfera, ou então assim, em bastão, selenita laranja é uma pedra que dinamiza a energia. Ela faz energia circular. Então, todo lugar que você achar que está com uma energia mais densa, debaixo da escada, no canto, em algum lugar que está muito bagunçado, deixa uma selenita laranja para ajudar a dinamizar.
E você pode deixar no banheiro selenita laranja e a drusa de ametista, para circular e transmutar toda essa energia. Uma coisa que ajuda a gente também, não é exatamente parte do nosso tema da casa, mas como às vezes as questões financeiras atrapalham um pouco nosso sentimento pessoal, pirita é uma pedrinha que todo mundo fala que é uma pedrinha de prosperidade, uma pedrinha dourada que todo mundo acha que parece com ouro. E a pirita, não é que ela vai trazer o dinheiro, né? Se fosse assim, tava fácil, era só ter pirita na vida. Mas a pirita lembra a gente desse brilho, dessa nossa força pessoal, dessa nossa garra para ir atrás, da nossa capacidade da abundância do universo, desse raio solar dourado. Então você pode ter pirita perto na carteira, perto do lugar onde, se você tem um estabelecimento comercial, tudo que eu falei para casa, gente, vale para estabelecimento comercial. Se você puder fazer isso no seu ambiente de trabalho também. Deixar a pirita junto, para lembrar a gente da abundância, da riqueza, do dourado, desse calor do sol, desse movimento. Então, piritinhas assim, pequenininhas, elas passam despercebidas. Você pode deixar na sua mesa de trabalho. Deixa a pirita perto de você, na sua carteira, se você tiver um altar na sua casa, você pode colocar uma ametista, uma drusa, pode colocar uma pirita também. Deixa ela por perto, no ambiente de trabalho, se tem uma caixa registradora, se tem um lugar onde a pessoa vai receber o dinheiro, um caixa, deixa a pirita perto. Para a gente trabalhar essa nossa prosperidade ao mesmo tempo que a gente está trabalhando essas outras coisas. Eliane Pereira, pode falar? Então, eu tenho uma turmalina na entrada da minha casa, dentro de um vaso de espada de São Jorge. Pode ser assim? Pode, deve, maravilhoso. Na terra, né? Ela tá na terra. Todos os cristais, qualquer cristal, gosta muito de ficar na terra. Tem alguns cristais que tem problema com a água. E aí tu tem que tomar cuidado. E tem alguns cristais que eles vão sujando na terra. Se você não se importar, tudo bem. Mas nesse caso específico, espada de São Jorge de Turmalina é fantástico. Pode deixar os dois tranquilamente. Ah, então tá. Porque eu tive a intuição de colocar, mas eu falei, será que tá certo, né? Não, tranquilo. Tá Márcia, certo, então, obrigada. obrigada a você. Márcia, pode falar, querida. Oi, minha dúvida é com relação às fotografias de pessoas falecidas. Até pensei em falar isso. É um assunto meio delicado, gente. Mas assim, muitas correntes espiritualistas dizem que a gente não deve deixar foto de pessoas falecidas muito expostas em casa. Por vários motivos, mas porque a gente cria um link energético com esses espíritos. E esses espíritos, às vezes, depois que faleceram, eles já estão partindo para outro nível de evolução. E eles já estão assim se reencontrando com outras partes da alma deles, com outras vidas e com outras coisas. E a gente meio que gruda e atrapalha um pouco a evolução deles. Ou, às vezes, é um espírito que não está num processo evolutivo tão grande assim, e aí acontece ao contrário. Ele gruda na gente e leva a gente, né, energia densa, pesada, estagnada para baixo. Então, é uma questão delicada, depende muito da pessoa, às vezes a pessoa não está pronta para isso, mas o indicado é realmente não ter foto de pessoas falecidas espalhadas pela casa, de preferência. Tudo bem? Tá me ouvindo? Meu microfone não tá muito bom, tá? Primeiro, mais uma vez, agradecer a você pela sua generosidade de compartilhar sua energia, seu tempo, sua sabedoria para nosso conhecimento. Isso é muito gratificante. Eu a conheci quando eu fiz um curso de cristais. Acho que você tem que começar a fazer
uma questão de troca, de uma moeda de troca, para que você coloque a sua energia e de repente a gente pode ganhar um certificado, mesmo com valor simbólico, porque é importante para a gente, né? E eu acho isso muito valioso, tanto para a gente, enriquecedor, e quanto para você também, tá? Obrigada. E mais uma vez, gratidão por todos os saberes, tudo aquilo que eu aprendi com você lá na pandemia, quando a gente começou a voltar, né, a falar com as pessoas e tudo mais, dos meus cristais, processo de energização, com tudo, tá? Muita gratidão mesmo. Um beijo pra você. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Faço de coração. Isso aqui, na verdade, nem é tipo assim, um curso de cristal, né? Eu acho que assim, eu tô terminando, mas para lançar agora no comecinho de setembro um curso mais assim estruturado de iniciação dos cristais, que a gente já tem um outro curso andando que já é mais avançado, mas eu vou fazer esse de iniciação. Mas é o que eu falei para vocês. Eu tava ouvindo muita gente tendo esse tipo de problema, assim, que é claro que, assim, nada disso, gente, se resolve, tipo, de uma hora para outra. É uma mudança de comportamento que a gente tem que ter. Uma mudança de hábito, né? Hábito de arrumação, de limpeza energética, de mudança de pensamento, de mudança de emoção. Tudo é um processo. A gente tem essa mudança de pensamento que aos poucos a gente vai vendo resultado. Então, realmente, quando a gente vai se organizando, fazendo um alinhamento de chakras, a gente vai organizando a nossa energia, melhorando a nossa energia, ela vai ficando mais sutil, ela vai ficando mais movimentada e a gente vai começando a ver que de repente está dormindo melhor, que já não tem mais tanta briga, que já não está mais tão difícil o ambiente. Então, assim, poder falar isso pra vocês, tipo, é um prazer, de verdade, assim. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho muita insônia. Embaixo da minha cama não tem nada, meu quarto é organizado. Eu trabalho com aromas, com essências, eu passo alfazema, eu passo lavanda, eu passo alecrim no quarto, na casa. E mesmo assim, todo dia eu acordo 3 horas da manhã. Queria saber o que eu poderia fazer para poder dar uma melhorada nisso. Você acorda e depois dorme ou fica acordado? Não, demoro para dormir, demoro. Tá. Eu acho que você tem que começar a alinhar mais sua energia, fazer de repente alinhamento de chakras, colocar alguns cristalzinhos azul bem clarinhos, se você tiver, para te ajudar a dormir mais. Tentar ir organizando um pouco mais. Pode ser também ainda um pouco por causa do tratamento, dos remédios que você teve que tomar. Talvez tenha que ir organizando aos poucos sua energia de novo para voltar assim. Se tiver uns cristais azul bem clarinho, água marinha, angelita. Eu tenho água marinha pequena. Tudo bem. Coloca junto, tenta fazer um alinhamento de chakras, mesmo se não tiver cristal, procura no YouTube uma daquelas meditações de alinhamento de chakras. E Sim. Tem várias, escolhe uma que você gosta da voz, que você gosta do tempo, não é muito longo. Tenta fazer um alinhamento de chakras, deixa a pedrinha junto, vai organizando. Tá bom, então. Tá. Obrigada, Adri. Obrigada a você. Fala, Eliana. Se tem algum cristal que a gente possa usar para quando uma pessoa está com uma energia negativa, não passar para você. Quando a gente está fora de casa. Boa pergunta. Eu falei da turmalina dentro de casa, mas pode usar a turmalina tranquilamente toda vez que você for sair. A turmalina é a primeira, assim, aquele batalhão de choque que ajuda tudo. Então, ter uma turmalina pequenininha, assim, tipo, pode ser até menor do que essa que tá na minha mão, assim, colocar no seu bolso, colocar na sua bolsa, andar com ela sempre, fazer, tipo, cuidar. Mas qualquer lado do corpo, usar? Pode ser qualquer lado. Tem gente que fica falando que tem que ser só do lado esquerdo, mas são correntes espiritualistas, assim, que eu não entro muito nisso, porque eu acho que depende muito do que a pessoa pratica na sua espiritualidade, mas tem uma pedrinha de proteção que você leva com você. Eu, assim, tipo, eu tô usando aqui, ó, uma turmalina de um lado, uma cianita azul do outro,
Aqui tem cianita, tem turmalina, tem selenita, então, tipo, fazer essas proteções, assim. Sempre que você vai interagir com outras pessoas. E aí, cuida muito da sua intuição. Onde você vai, se você acha que precisa de mais proteção, menos proteção, se não tem muita coisa para levar na hora, mas na hora que você voltar, faz uma limpeza, toma um banho de ervas, faz uma oração. Na dúvida, gente, não tem nada na mão, não tem óleo essencial, não tem cristal, não tem planta, não tem nada. Faz uma oração, pede limpeza, faz oração para o que você acredita, seja Deus, seja os anjos, seja os orixás, o que for que você acredita. A espiritualidade, a gente que bota nome nela. A espiritualidade está aí, independente do nome que a gente colocar, eles vão ajudar a gente, eles vão proteger, eles vão ajudar. Então é só fazer uma oração de verdade, de coração puro, pedindo ajuda, pedindo limpeza, pedindo proteção, que você vai ser protegida. Sempre, sempre. O que quer dizer esse alinhamento dos chakras que você falou agora há pouco? Eu já vou te falar, só deixa banho de ervas para ansiedade, eu acho que é o que a Eliane falou, principalmente alfazema e... O que foi outra que você falou? Alfazema e... Esqueci, nossa, meu Deus. Alecrim, manjericão. Para ansiedade? É. Pode ser. O alecrim é equilibrador, né? É. Adoro alecrim, eu faço tudo com alecrim. Também gosto. Alinhamento de chakras, Eliana, a gente tem 7 chakras principais que seriam pontos de força, que são os pontos onde a gente... De nada, querida. São os pontos onde a gente troca energia. E às vezes esses pontos, assim, para falar de uma forma bem rápida, esses pontos às vezes não estão tão alinhados, não estão trabalhando juntos. Então a gente precisa reequilibrar eles, fazer com que, assim... Você pensa que a energia flui de cima para baixo, de baixo para cima, e passa por esses pontos. Se um deles estiver desalinhado, estiver mais lento, estiver mais com energia parada, estagnada, sua energia não vai fluir. E aí você não vai se sentir bem. Então, você pode olhar um pouquinho pela internet ou procurar um pouco mais sobre os chakras para você saber um pouco melhor. E aí você pode colocar uma meditação no YouTube para fazer um alinhamento. Se tiver os cristais, melhor ainda. Quando tem os cristais de alinhamento, aí o negócio funciona, que é uma beleza. São 7 cristais, na verdade 8, porque a gente coloca 2 no cardíaco. E aí você faz um alinhamento com a meditação e com os cristais, você vê a sua energia maravilhosa, assim. Se tiver os cristais dos chakras, Eliane, tenta fazer o alinhamento com eles, você vai ver uma beleza. E qualquer coisa, gente, tem na loja. Vocês podem olhar na loja da Cristaluz, podem mandar mensagem para mim. Qualquer dúvida que vocês tiverem depois, qualquer cristal, esses todos que eu mostrei para vocês são todos da loja. Se vocês quiserem qualquer coisa, manda mensagem para mim que eu super atendo vocês. E aí usa durante o dia esses cristais, também de 7 chakras? Não, você faz à noite, na hora de dormir ou no momento que você estiver assim bem relaxada. Eu quero super agradecer todas vocês por estarem aqui e qualquer dúvida vocês mandam mensagem para mim, eu respondo no WhatsApp e compartilho com todas vocês, tá bom? Todos vocês, porque tem homem também, desculpa, Lucas. Tá bom, gente? Muito obrigada, fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau, até mais. Tchau.